Neste capítulo nós iremos mostrar como realizar uma consulta utilizando o comando delete SQL. Para isso eu criei um objeto browser, E3Browser, vinculado a um objeto histórico. Esse objeto histórico está vinculado a esse objeto banco de dados aqui. No meu histórico, eu tenho então os campos vinculados a tags internos. Estes mesmos tags internos estão vinculados a estes setpoints. Quando eu rodo a aplicação, eu vejo que eu tenho 3 linhas aqui. Eu fiz um script que, ao clicar em cima de uma das linhas, é passado então para o objeto displays e setpoints os valores da linha correspondente. Então, se eu clicar na última linha aqui 2 vezes, ele vai mostrar então o timestamp igual ao que está aqui e os valores iguais que estão ali. Quero acrescentar uma nova linha nessa minha aplicação. Eu posso alterar os valores aqui e aí apertar o botão onde existe o método writeRecord sendo utilizado. E dessa forma nós estamos incrementando a linha. Agora, como deletar uma linha específica ou deletar todo o banco de dados? É isso que nós vamos ver neste vídeo agora. Essa nossa aplicação será baseada no KB, usando o banco de dados no E3, o capítulo 7, deletando registros. O que nós temos que fazer primeiramente para conseguir deletar uma variável, uma coluna do meu banco de dados? Nós devemos, na nossa tela, inserir um objeto consulta. Então, clicando com o botão direito na tela, nós vamos inserir o objeto consulta. Eu vou renomear esse objeto, vou chamar ele de delete. Acessando as configurações, então, deste nosso objeto consulta, nós vamos escolher o nome do banco de dados e nós vamos escolher também a tabela desejada. Acessando as configurações da consulta, então, nós vamos precisar utilizar a aba SQL e realizar uma edição direta do SQL. Este comando delete não pode ser feito via campos, a aba campos aqui, onde nós escolhemos as colunas desejadas e inserimos algumas funções. No caso do delete, nós devemos ir realmente na aba SQL e aqui na aba SQL nós devemos habilitar a edição direta do SQL e utilizar o comando delete. Caso eu queira deletar todos os itens do meu histórico, então o que eu devo fazer? Eu devo escrever o comando delete informando o nome da tabela. Só isso. No momento que eu fizer isso e mandar executar essa consulta, ele vai deletar todos os registros do banco de dados. Então vamos fazer isso. Vou dar um OK aqui e vou inserir um botão aqui embaixo desse botão de writeRecord, onde nós inserimos novas informações. Acessando os scripts deste objeto botão, vamos no evento clique dele e no app browser nós acessamos a tela, acessamos a consulta delete e simplesmente utilizamos a função execute. Essa função execute, ela tem o parâmetro immediate execute, que faz o quê? Como o texto aqui informa, indica se a operação passará pelas filas de operações, arquivos E3 antes de chegar ao banco de dados, ou se será enviada diretamente para o banco de dados. A vantagem de utilizar a consulta para executar os comandos é a utilização de variáveis como uma consulta simples. Então, eu vou inserir esse método aqui no meu script. Vou colocar true, que ele vai pular essa fila de espera, né, de sequência de dados enviados ao banco de dados. E ao momento que eu rodar a aplicação, tenho todos os itens aqui disponíveis. No momento que eu apertar o delete, ele vai deletar todos os registros do banco de dados. Vou inserir novas linhas aqui. E agora, caso eu queira, por exemplo, deletar somente uma das linhas inseridas aqui, por exemplo, essa linha que tem dados repetidos, como é que eu faço para inserir deletar essa nova linha?
Bom, para isso eu vou criar um novo objeto consulta. Vou escrever aqui deleta campo. Acessando as configurações dessa consulta, escolhemos o banco, escolhemos a tabela, escolhemos os campos desejados, mas como eu falei também, assim como no delete geral, nós também vamos precisar acessar a aba de SQL e habilitar a edição direta do SQL. Bom, para deletar apenas um campo, deletar uma linha apenas do meu histórico lá do banco de dados, como é que eu devo fazer? Eu vou repetir o script da consulta anterior, usando o comando delete, informando a tabela, porém agora eu vou inserir o comando where. Aqui eu devo colocar o nome de uma das colunas onde eu irei fazer a verificação. Então no meu caso aqui eu tenho as seguintes colunas: E3 timestamp, campo 1, campo 2 e campo 3. Eu vou então realizar o delete baseado na coluna de E3 timestamp, a coluna de data e hora. Então como é que eu devo fazer? Eu venho aqui em where, escolho então o E3 timestamp e digito esse valor, E3 timestamp. Aqui eu tenho que fazer esse comando where, então eu vou inserir uma variável para que em runtime eu possa passar para o meu SQL a data desejada para ser deletada. Então, quando for igual, para inserir uma variável do tipo datetime, eu devo colocar jogo da velha, maior, menor, %, e aqui o nome da variável eu vou chamar de data. E esse é o script então para deletar apenas uma linha. Eu vou basear esse comando na data selecionada. Então eu vou apertar no OK e vou criar um novo botão aqui. Este novo botão vou chamar de deleta campo. E aqui nos scripts vou acessar a consulta deleta campo. Vou fazer um set para ela. E vou utilizar o método setVariableValue. Eu digitei aqui esse método, mas logicamente poderia ser buscado no app browser, acessando a consulta. E o último método, que é o setVariableValue, onde nós vamos ter a variável lá no meu SQL, na consulta, né, do E3, usando o código SQL, e o valor que eu quero passar. Vamos fechar aqui. E aqui nós temos o nome da variável. Qual é o nome da variável? Não lembro como é que funciona. Então eu vou voltar aqui no meu deleta campo, configurar, e eu tenho aqui no SQL o nome da variável, que se chama data. Se eu vier até aqui em variáveis, tá ali, ó. Esta é a variável que eu vou utilizar nesse meu caso aqui. Então, aqui eu escrevo entre aspas duplas, data. Aqui eu devo passar o timestamp desejado a ser deletado. Como no meu exercício, eu clicando duas vezes no meu objeto E3 Browser, ele passa as informações então para os displays e setpoints, eu vou buscar a informação que está inserida neste meu objeto setpoint, que é chamado SP-E3 timestamp. Então, acessando o botão de novo, aqui eu vou buscar SP timestamp, o seu valor. E agora eu consigo enviar um valor inserido no código SQL da consulta deleta campo. Então, após isso, nós vamos dar um execute também. E a consulta será executada após passar o valor para esta variável. Rodando a aplicação, clicando duas vezes na linha desejada,
eu posso apertar em deleta campo ou deleta total. Ele deleta total nós já vimos. E o deleta campo, se nós clicarmos aqui, ele vai deletar o campo desejado. Vou inserir mais 3 linhas aqui. Selecionei a primeira linha. Timestamp agora está relacionado a essa primeira linha. Vou mandar deletar e ele deletou a primeira linha. E é dessa forma então que nós usamos o comando delete em uma consulta do E3.